Nos anos 1960, o Rio de Janeiro era uma cidade que oscilava entre o glamour de sua zona sul e a dura realidade dos subúrbios. Era um tempo em que as ruas ainda guardavam certa tranquilidade, mas também um tempo de sombras, onde a violência crescia de forma silenciosa. Entre becos mal iluminados e terrenos baldios, a vida corria com simplicidade, até que a chegada de um homem transformou a rotina em medo. Esse homem ficaria conhecido como a Fera da Penha, um dos primeiros assassinos em série registrados no Brasil, e sua história até hoje provoca arrepios. Antes de começarmos, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui contamos histórias de crimes reais, com todos os detalhes que a maioria prefere esquecer, mas que ajudam a entender a face mais obscura da humanidade. Apoie nosso trabalho e faça parte dessa comunidade. Agora vamos mergulhar nessa narrativa. O nome da Fera da Penha era Antônio José Conceição da Costa, nascido em 1935. Filho de uma família pobre, cresceu em meio a dificuldades financeiras e falta de estrutura. Desde cedo, era descrito como um garoto arredio, calado, com acessos de raiva que assustavam os vizinhos. Pouco se falava sobre sua infância, mas alguns relatos apontam que Antônio sofria com violência dentro de casa. Esse ambiente duro talvez tenha sido o combustível inicial para sua mente perturbada, que mais tarde explodiria em crimes hediondos. O primeiro sinal concreto de sua monstruosidade surgiu em 1952, quando ele tinha apenas 17 anos. Antônio foi acusado de estuprar uma menina de apenas 6 anos de idade. O caso chocou a vizinhança, mas a justiça da época foi branda. Ele passou alguns meses em uma instituição correcional e depois foi colocado de volta às ruas. Esse foi o primeiro de muitos erros que permitiram sua continuidade como predador. Com o passar dos anos, Antônio foi se tornando um homem aparentemente comum. Trabalhava em serviços simples, frequentava bares e circulava como qualquer outro cidadão da Penha, bairro tradicional da zona norte do Rio de Janeiro. Mas por trás dessa aparência de normalidade, se escondia uma fera que caçava quando ninguém esperava. Entre 1960 e 1966, uma série de crimes começou a chamar a atenção da polícia e da imprensa. Jovens mulheres, muitas delas adolescentes, eram encontradas mortas em circunstâncias brutais. Os corpos apresentavam sinais claros de violência sexual e agressões físicas. O modus operandi deixava pouco espaço para dúvidas. Tratava-se de um mesmo criminoso, alguém que agia com crueldade e sem deixar testemunhas. Uma de suas primeiras vítimas conhecidas foi Maria de Lourdes, uma jovem de apenas 19 anos. Ela havia saído para visitar familiares, mas nunca chegou ao destino. Seu corpo foi encontrado em um matagal da região, com evidências claras de estupro seguido de assassinato. A violência chamou a atenção das autoridades, mas na época, sem tecnologia de DNA ou bancos de dados avançados, a investigação esbarrava em limitações. O caso ficou sem solução imediata, mas era apenas o começo. Os ataques de Antônio se tornaram mais frequentes. Ele parecia agir como um predador que estudava o terreno. A cada novo crime aumentava o medo nas ruas. Mulheres evitavam andar sozinhas à noite, famílias impunham regras rígidas às filhas, e o bairro da Penha, antes movimentado, começou a esvaziar ao cair da noite. A população vivia em estado de alerta. O caso mais emblemático aconteceu em 1966, com o assassinato de Maria Aparecida da Silva, de 23 anos. Maria trabalhava como doméstica e havia saído para visitar uma amiga, mas desapareceu pelo caminho. Seu corpo foi encontrado em um terreno baldio, e a brutalidade do crime fez os jornais estamparem manchetes de horror. O apelido surgiu nesse momento, a Fera da Penha. O nome pegou porque refletia exatamente a sensação que a população tinha. Um animal à solta, uma fera caçando sem piedade. Os jornais da época exploraram cada detalhe. Manchetes sensacionalistas falavam em um monstro que estuprava e matava mulheres inocentes. O pânico se espalhou além da Penha e atingiu toda a cidade. O clima era de terror, e a polícia começou a ser pressionada a dar uma resposta rápida. O problema era que Antônio era cuidadoso. Conhecia bem as ruas, os becos, as rotas de fuga, e principalmente passava despercebido durante o dia, como se fosse apenas mais um trabalhador comum. As investigações se arrastaram por meses. Diversos suspeitos chegaram a ser detidos, e muitos inocentes foram interrogados sob pressão popular. Mas os crimes não paravam. A cada corpo encontrado, a revolta aumentava. Mulheres protestavam pedindo mais segurança,
e manchetes cobravam soluções imediatas. Até que, em 1967, a sorte da Fera da Penha finalmente começou a mudar. A polícia conseguiu reunir provas circunstanciais que apontavam para Antônio. Vizinhos relataram seu comportamento estranho, e algumas testemunhas lembravam de tê-lo visto rondando as áreas onde as vítimas desapareceram. A pressão se intensificou, e após uma investigação mais apurada, ele foi preso. Durante os interrogatórios, Antônio demonstrava uma frieza impressionante. Falava dos crimes sem emoção, descrevendo detalhes macabros sem nenhum sinal de remorso. Essa postura deixou claro para os investigadores que estavam diante de um verdadeiro psicopata. Antônio José Conceição da Costa foi levado a julgamento. A população acompanhava cada passo e os tribunais ficavam lotados. O Brasil, ainda pouco acostumado com o conceito de serial killers, via pela primeira vez um homem ser acusado de crimes em série com tamanha brutalidade. Ao final do processo, a Fera da Penha foi condenado por múltiplos assassinatos, com penas que somavam décadas de prisão. Estava afastado das ruas, mas o medo que ele plantou demorou a desaparecer. As consequências de seus atos foram profundas. Para muitas famílias, as feridas nunca cicatrizaram. Para a criminologia brasileira, o caso abriu um alerta. Existiam assassinos que não matavam por impulso ou vingança, mas por prazer e compulsão. Era um novo tipo de criminoso, mais difícil de identificar e ainda mais difícil de deter. Hoje, mais de meio século depois, o nome Fera da Penha ainda é lembrado como um dos primeiros serial killers do Brasil. Um homem que parecia comum, mas que escondia um lado animalesco, destrutivo, capaz de ceifar vidas inocentes sem piedade. Sua história permanece como um aviso sombrio. O mal pode estar mais próximo do que imaginamos. Muitas vezes disfarçado de normalidade. Esse foi o caso da Fera da Penha. Um criminoso que transformou um bairro inteiro em refém do medo e que deixou um legado de horror na história criminal brasileira. Se você gostou dessa narrativa e quer conhecer mais histórias de crimes reais, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Qual caso você gostaria que contássemos aqui? Sua sugestão pode ser a próxima história que traremos.